então dando prosseguimento ao nosso estudo dos movimentos circulares, em especial o movimento circular uniforme, agora nós vamos trazer nessa parte 2 uma abordagem mais teórica, mais voltada para o cotidiano, onde tem aplicações bem curiosas para o Enem, tá? Você percebe do lado esquerdo aí um acoplamento de polias, isso, por correia. Quando você olha para esse desenho, você inevitavelmente você lembra de uma bicicleta, não é verdade? Oi, Ivan, então aqui eu tenho a coroa de raio R1 e eu tenho a catraca de raio R2, exatamente, beleza? Então tá aí o que você conhece muito bem na bicicleta. O pior, qual a coisa que a gente detesta, a pior coisa que pode acontecer conosco quando a gente está pedalando? Oi, Ivan, é quando a corrente se solta, não é verdade? A corrente não pode se soltar, terrível. E quando a corrente está soltando demais, o que tem que acontecer? Você leva para o cara consertar, ele tira um gomo da corrente, quem tem bicicleta sabe do que eu estou falando. E aí ele aperta a corrente. Então assim, a corrente ela não pode soltar, a bicicleta não pode soltar a corrente, não é? Ou seja, para não soltar a corrente, ela não pode estar folgada, não pode. Então para que ela não esteja folgada, a velocidade linear de 1 tem que ser igual a de 2, né? Vai ter que ser por aí, Tem que ser na ideia de que a velocidade da coroa tem que ser exatamente igual à velocidade linear da catraca, tá? Para que a corrente não possa estar folgada, todos os pontos dela têm que estar com a mesma velocidade. Aí eu sei que velocidade linear é 2πrf, né? Tanto para 1 quanto para 2. Beleza. Oi, Ivan, mas como é que pode? A coroa e a catraca, elas têm tamanhos diferentes, têm raios diferentes. Como é que elas podem ter a mesma velocidade? É um questionamento que se faz, mas a gente vai chegar lá nessa conclusão, tá? Quando eu cortar 2π com 2π, vai sobrar que o produto do raio pela frequência de 1 é igual ao produto do raio pela frequência de 2, né? Para que essa igualdade ela seja verdadeira, o que você percebe? Se eu sei que o raio de 2 ele é menor, para compensar a frequência de 2 tem que ser o quê? Maior, correto? Então, se o raio de 2 é menor que o raio de 1, a polia 2 aí, que é a catraca, ela tem que girar mais vezes do que a 1, ok? Então, esse é o segredo. Uma polia de raio menor, ela gira muito mais vezes. Isso é interessante porque onde é que o pedal está? O pedal tá aqui, ó. Cara, o pedal tá aqui na coroa, não é assim? Ó, o pedal tá aqui. Você coloca o pé lá no pedal, né? E aí você dá um giro no pedal. Só que o giro que é feito na coroa, quando for transferido para a catraca, como você vai vendo aí, a catraca vai girar muito mais vezes. A catraca gira bem mais, porque com raio menor a frequência é maior, beleza? Essa mesma abordagem a gente traz aqui para o acoplamento por dentes. Quando a gente fala nessa ideia aí dos dentes, a gente lembra ou não lembra as engrenagens de uma máquina, ou as engrenagens de um relógio, não é? E aí o que acontece? O mesmo raciocínio, tá? Mesma ideia. Esta primeira polia maior, ela tem um raio R1, ou Ivan, a segunda tem um raio menor R2, isso. Só que aí o que acontece? Se a polia 1 ela girar no sentido horário, a que estiver junto a ela, grudada a ela, vai girar em sentido contrário, né? Ou seja, no sentido anti-horário, ok? Bom, mas o entendimento é o mesmo que nós trouxemos no acoplamento por correio. A velocidade de 1 é igual a de 2. A de 1 é 2π R vezes F, isso, Ivan. E a de 2 é 2π R2 vezes F2. Quando eu cortar 2π com 2π, né, teria sobrado então o quê? Que o produto do raio pela frequência de 1 é igual a de 2. Só que aqui é muito comum não trazer a discussão em termos do raio, e sim do número de dentes, ó, onde N seria o número de dentes que a polia está trazendo, ok? Então aí no lugar do raio, já que o raio aí é proporcional ao número de dentes, né? Número de dentes vezes a frequência de 1,
é o número de dentes vezes a frequência de 2, né? Então eu percebo que, comparando aí, que 2 tem menos dentes que 1, tem um raio menor, então a frequência de 2 ela vai ser o quê? Maior que a frequência de 1, beleza? Então esse entendimento aí das chamadas polias acopladas, por correia ou por dentes. Só que aí agora, na sequência, nós trazemos a seguinte ideia, certo? Que são as polias concêntricas, tá? As polias concêntricas, ô Ivan, seria o que polias concêntricas? É uma dentro da outra, né? Então polias concêntricas seria isso? Seria uma dentro da outra, ok? E aí como é que é o entendimento, tá? O que nós temos aí? Nós temos aqui essa de dentro, que tem um raio R1, e essa de fora, que tem um raio R2. E é concêntrica por quê? Porque é um centro em comum, né? O que acontece com as polias concêntricas? Eu vou trazer aqui uma analogia para você entender melhor, que é o que ocorre com os chamados satélites geoestacionários, ok? O que seriam satélites geoestacionários? Então vamos supor que aqui eu tivesse a Terra, ok? Então aí está o planeta Terra, beleza? E aí você está aqui, ó, você está aqui na superfície da Terra. Só que girando ao seu redor, né? Lá numa órbita definida, isso, Ivan, girando lá ao seu redor, isso, ó, vai ter um satélite. Isso, aqui está o satélite. Por que que esse satélite ele é chamado de geoestacionário? Por quê? Como o próprio nome sugere. Em relação à Terra, ele está parado. Você olha para cima e vai vê-lo sempre acima de sua cabeça, sempre na mesma posição, ok? Isso, e aí? E aí, então, que nós afirmamos que um satélite geoestacionário, o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa é o mesmo tempo que o satélite gasta. Ivan, legal isso, né? Exatamente. O tempo que gasta para dar uma volta completa vai ser de quanto? De 24 horas. Ok? Pronto. Então, por isso que ele é satélite geoestacionário, né? Só que aí raciocina comigo. Ó, se eu sei, bora lá, que frequência é o inverso do período, sabemos ou não sabemos? Sabemos. Se o período é o mesmo, a frequência é a mesma. Ó, a frequência da Terra é a mesma frequência do satélite. Por quê? Porque frequência é o inverso do período. Se o período é o mesmo, a frequência é a mesma, né? Mas tem outra expressão que fala que a velocidade angular é 2πf. Isso, Ivan, ó. Então, se a frequência é a mesma, a velocidade angular é a mesma. Então, a velocidade angular da Terra é a mesma velocidade angular do satélite. Cuidado para você não confundir. No acoplamento por correio por dente, a velocidade que é igual é a linear. Linear. Agora, nessa ideia de polias concêntricas, tá? Satélites geoestacionários é a velocidade angular. E aí você, para finalizar, você percebe o seguinte, ó, que aqui você tem a Terra com esse raio menor, né, Ivan? Isso. E a órbita do satélite, isso, ó, ele tem um raio maior, né? Claro, por essa equação aqui, V é ômega R. Se o ômega ele é igual, velocidade angular é igual, quem tiver maior raio vai ter maior velocidade linear, não é? Então, só comparando isso daí, se eu sei que o raio da órbita do satélite é maior que o raio da Terra, a velocidade linear do satélite vai ser o quê? Maior que a da Terra. Beleza? Ok aí? Então, trazendo esse entendimento aqui para a polia concêntrica aqui do lado, Ivan, exatamente, ó, nós podemos então fazer essa relação. Se eu sei, ó, que 2 e 1 são concêntricas, né? Isso, Ivan, são concêntricas, então eu vou poder afirmar o quê? Que o período de 1 é igual ao período de 2, igual no satélite geoestacionário. A frequência de 1 é igual a de 2, isso. A velocidade angular de 1 é igual a de 2. Perfeito. E como o raio de 2 é maior que o raio de 1, e isso a velocidade linear de 2 vai ser o quê? Maior que a de 1. Perfeito? Maravilha. E aí, esse entendimento todo aqui, nós podemos trazer, tá?
e completar aí, fazendo uma relação aí com o que acontece com a bicicleta, né? Então eu vou apagar isso aqui para você ver agora, só para finalizar, né? A ideia de como uma bicicleta, ela pode ser bem entendida com o que acabamos de fazer. Uma bicicleta talvez seja um dos laboratórios de física mais curiosos que existem. Uma bicicleta é uma das invenções mais interessantes da humanidade, né? Então nós vamos entender essa ideia aí da bicicleta usando exatamente a abordagem que nós acabamos de fazer, tá certo? Então vamos lá, Ivan, faz aí pra gente, pronto. Então aqui eu tenho a coroa, pronto, beleza? Aqui eu tenho a catraca, isso. E envolvendo a catraca eu tenho a roda. Pronto, beleza, né? O que acontece? Ó, a catraca, ela foi ligada à coroa por uma correia. É aquela história da corrente, exatamente, que nós discutimos. Não é isso? Pronto, beleza. O que acontece? Aqui eu tenho o raio R1 da coroa. E aqui na catraca eu tenho o raio R2. Pronto, Ivan. Beleza. E o 3 aqui, ó, o raio R3 é a roda, né? Então vamos lá. Comparando então, ó, coroa com catraca. Beleza? Então vamos lá. Coroa e catraca. Aprendemos que é o acoplamento por correia quer dizer o quê? Quer dizer, Ivan, que o raio de 2 é menor que o de 1, então a frequência de 2 é o quê? Maior que a de 1, né? Então a catraca ela gira muito mais vezes que a coroa. O seu pé está bem aqui no pedal, ó, coisa fantástica. Você dá um giro, você dá 2 giros no pedal na coroa. Aí é transferido para a catraca e a catraca vai girar muito mais vezes, correto? Só que aí você compara agora catraca com roda. Catraca e roda não são polias concêntricas? Então essa catraca que girou muito mais, cara, a frequência dela é exatamente igual à frequência da roda. Então esse giro que aumentou na catraca é transferido totalmente para a roda. A roda, ela gira muito mais e com um aspecto melhor. Como o raio da roda é maior que a catraca, a velocidade linear que a roda tem é maior. Então, no chão, na estrada, a bicicleta com a roda percorre distâncias muito maiores exatamente por ter uma velocidade linear maior. Perceberam? Então tá aí como a bicicleta ela une os aspectos que a gente discutiu, né? Analisando a ideia da coroa com a catraca e analisando a ideia da catraca com a roda. É isso aí, vamos para os exercícios, tá bom?